Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, onde a gente conversa sobre astrologia e sobre como colocar esses conceitos de maneira prática no meu dia a dia, como viver a astrologia de uma maneira prática. E esse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito de toda a situação que a gente está vivendo em nível mundial. O que representa essa quarentena e o que vem junto com ela, ou inclusive o que veio antes dela. Que se a gente analisar isso num espectro muito maior, a gente vai encontrar coisas, informações super importantes para o que a gente tem hoje, para o que a gente vai viver hoje e que provavelmente a gente vai viver um pouco mais para frente também. Então, só explicando o que é o alinhamento, entre o dia 18 e o dia 20 de fevereiro desse ano, a gente teve um alinhamento entre os planetas Marte, Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. O que isso quer dizer? O Capricórnio é o signo da nossa estrutura, ele representa a estrutura política, econômica e social. Todos esses outros planetas vêm trazer situações de alterações, de mudanças, tá? Então, por exemplo, Saturno representa limitação, representa muito o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem que ficar limitado dentro de um espaço ali, né? A gente tem que estar confinado dentro de um espaço. E esse confinamento tem muito a ver com a cara o comportamento de Saturno dentro do mapa, né? Plutão simboliza a destruição, o renascimento, a reinvenção, sabe? São muitas coisas onde a gente tem que passar por um processo de desfazer o que a gente tem no dia a dia para construir uma coisa nova. É o ressurgimento das características de uma nova sociedade. Marte é o gatilho, ele vai onde ele passa, ele vai ativar as coisas. E Júpiter é o planeta do muito, né? É o planeta da expansão, ele faz com que as coisas tenham proporções gigantescas. E é o que está acontecendo agora, né? Um negócio que aconteceu lá na China, que se expandiu num nível que a gente nunca viu antes. Eu, pelo menos, nunca vi uma quarentena em nível mundial nessa intensidade. Então nós estamos todos muito preocupados com a maneira que a gente tem que viver isso, a nossa estrutura financeira. Muitas pessoas, os microempreendedores, os vendedores pequenos, ou mesmo as pessoas que têm lojas dentro de shopping ou loja de carro, ou qualquer coisa que seja assim, que depende que o cliente vá até ele para conseguir manter o seu orçamento andando de maneira saudável, está bastante preocupado, porque não consegue vender, não consegue trabalhar, né? Então muitas pessoas estão preocupadas com isso. O que leva a gente a pensar em criar novas possibilidades no nosso sistema financeiro. Como que a gente lida com isso? E traz uma grande responsabilidade para as grandes empresas, para o governo, para as grandes empresas e para os bancos. Como que a gente vai lidar com as pessoas que não conseguem pagar a conta de luz ou a conta de água, por exemplo? Como que eu vou lidar com a pessoa que não consegue pagar a prestação do carro porque não está conseguindo dirigir porque trabalha com um aplicativo de mobilidade? Então tudo isso traz uma grande responsabilidade para as empresas, né? Você não pode simplesmente cortar a luz e o gás da pessoa porque ela não está conseguindo porque ela não pagou, porque ela não está conseguindo trabalhar. Então existe uma necessidade muito grande de nós trabalharmos como comunidade, nos unirmos para a sobrevivência da própria espécie, né? A gente tem que pensar nisso e eu espero que as grandes empresas e bancos pensem nessa situação, porque se a gente começar a sair cortando luz e gás de todo mundo, vai ser um problema geral para muita gente. Eu espero que essa situação do vírus não perdure por muito mais tempo, mas as consequências delas vão acontecer por mais tempo, né? A gente vai ter pelo menos até o final do ano com uma consequência sobre isso, e como que a gente vai lidar com isso depende da nossa atitude agora, de como nós acharmos as soluções agora. E eu fui fazer uma pesquisa na nossa história para ver o que aconteceu quando a gente passou por algum evento similar desse no passado. Muito bem, esses eventos, essas conjunções quádruplas, que é o que rolou agora, entre o dia 18 e 20 de março, são tão raras, mas tão raras, são tão raras, que eu fui parar em 1851, 169 anos atrás. E o que acontece? Eu procurei uma conjunção onde tivesse Plutão, Saturno, um terceiro planeta grande junto com Marte. Então eu tive que voltar muito lá, porque a conjunção de 4 planetas, principalmente com a presença de 3 planetas grandes, é muito raro mesmo.
Eu fui voltar e acabei parando lá em 1851. Aí, quando eu fui estudar os eventos que rolaram por ali, eu não achei nada nessa magnitude, né? Porque o que está rolando hoje é realmente sem precedentes. Mas eu percebi algumas coisas que são muito relevantes para a gente prestar atenção, para chamar a atenção de outras coisas que a gente precisa ver que não estão ligadas única e exclusivamente com o nosso vírus aqui. Porque o vírus ele é só o estopim de um monte de coisas que precisam ser reavaliadas e impulsionadas. Então, se eu voltar lá para 1851, onde a gente teve essa junção desses quatro aí, eu vou reparar algumas coisas. E eu acho que a principal delas aconteceu 2 anos antes, em 1849, quando Netuno, que é o planeta da espiritualidade, entrou dentro de Peixes, entrou no signo de Peixes, que é o signo da espiritualidade. E aí você fica pensando, pô, mas tá bom, mas e daí? E daí que as coisas não são por acaso. O que aconteceu na sequência dessa década foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E em 1857, Allan Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Olha, eu acho que é uma série de eventos astrológicos super importantes que culminam com essa publicação aqui. Por quê? Se o cara publicou isso em 1857, ele não escreveu em 1857. E pelas pesquisas que eu fiz, ele começou a desenvolver o estudo dele em 1854. O que quer dizer que isso já vinha acontecendo. Essas sessões espíritas que rolavam na época já começaram a chamar a atenção na sociedade uns anos antes. Então eu acredito que lá, quando Netuno entrou em Peixes em 1859, começou a haver uma abertura muito maior nesse sentido para começar a chamar a atenção da sociedade naquele momento, até Allan Kardec chegar ali. E aquilo deve ter atingido um ponto de maior expansão lá para 1851, quando a gente teve essa grande conjunção. A entrada do Espiritismo teve um impacto muito grande na maneira como a nossa sociedade ocidental lida com os valores religiosos, né? Então a gente vivia muito dentro da Igreja Católica, onde você tinha que seguir exatamente aquilo lá, porque Deus estava olhando e que você tinha que fazer determinada coisa, porque senão você ia queimar no inferno. Era muito rígido, não estava nas suas mãos, você já estava com um destino feito, já estava pré-determinado, né? Era uma coisa mais ou menos nesse sentido, muito rigoroso, né? E quando a gente traz o conceito espírita para dentro da nossa sociedade, a gente entra em contato com um conceito de que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. As nossas escolhas estão ligadas com o nosso sucesso, né? A gente traz a responsabilidade para dentro de si e isso é uma baita mudança na perspectiva de visão de espiritualidade. E isso foi se expandindo ao longo dos anos. Aí você fala assim, tá bom, Fernando, e daí? E daí que é o seguinte... Lá em 1849, Netuno entrou em Peixes. Sabe o que aconteceu? Em 2011, Netuno entrou em Peixes. E o que aconteceu foi que agora a gente tem uma grande conjunção que está lá no signo de Terra, Capricórnio. Lá em 1851 a gente tinha uma grande conjunção num signo de Terra, que também representa a nossa estrutura, os nossos valores, o nosso poder econômico. E lá em 1851, Netuno estava a 9 graus do signo de Peixes e hoje Netuno está a 19 graus do signo de Peixes. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma transformação absolutamente profunda e importante do nosso desenvolvimento espiritual. Não é só o conceito financeiro e social que está acontecendo, mas é uma expansão, é uma renovação do ciclo espiritual dentro da nossa vida. Netuno dá a volta inteira no zodíaco em 160 anos. Ou seja, o que foi iniciado lá atrás, em 1849, se encerrou em 2011 e começou a abrir uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver e se ligar com esse lado mais sutil, mais energético, mais espiritual da vida. Nos últimos 25 anos, talvez, tem havido uma massa crescente das pessoas sentindo coisas diferentes, se conectando com a espiritualidade, se conectando com conceitos de que existem mais coisas
além da nossa vida financeira, né? Além do nosso trabalho, a gente começa a sentir de uma maneira muito mais intensa o que acontece com essa espiritualidade. E eu tenho um interesse, o meu interesse sobre isso começa a se expandir. E é uma coisa que eu tenho percebido um aumento muito grande nos últimos anos. As pessoas falam mais abertamente sobre suas experiências, sobre suas sensações. Então a gente está vivendo agora um quadro semelhante com aquele lá. Então se a gente pensa que lá a gente teve a introdução de um conceito espiritual completamente diferente do que a gente vivia até então, agora a gente está vivendo a mesma coisa. Então a gente inicia um novo ciclo espiritual dentro da nossa vivência como ser humano. E a minha grande curiosidade é como que isso vai se desenvolver, como que isso vai acontecer. É uma expectativa muito grande dentro dessa nova possibilidade, né? De onde vêm as informações novas? Quem vai trazer isso? Quem vai aparecer? Como que a gente vai ver essas coisas? Então eu acredito que a gente está passando por um momento super importante dentro da história da humanidade nessa vida, nesse planeta. É um momento de expansão de consciência, que pode durar alguns anos ainda, mas que muitas coisas vão ser transformadas e a gente tem que saber lidar com isso sem desespero e tentar entender, compreender qual que é a mensagem, para onde que a gente tem que direcionar a nossa intenção, o nosso amor, a nossa espiritualidade, como que a gente tem que abrir a nossa mente sem medo e abraçar o novo em direção a uma evolução. A evolução sempre é marcada por eventos e os eventos são tensos. Todas as nossas grandes mudanças individuais são causadas por eventos tensos, por perdas, né, por mortes. Mas a gente aprende a lidar com isso e a gente evolui dentro disso, dentro da minha relação com o mundo e dentro da minha relação interna. Então eu acredito que o momento é tão importante onde nós somos obrigados a ficar fechados com nós mesmos. E isso é essencial para a nossa evolução. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para os nossos medos, para as nossas dificuldades, aceitar isso, assimilar isso e sair disso mais forte, como indivíduo e como humanidade. Ainda existem coisas para acontecer. O ciclo do coronavírus vai terminar, mas ainda tem coisas para acontecer até o final do ano, próximo ano. Ainda coisas vão acontecendo. Então a gente precisa ter força e fé de que a gente está no caminho certo e abraçar realmente essa mudança. Muito bem. Se alguém tiver dúvida, manda mensagem para mim que a gente vai conversando e logo mais publico mais vídeos. Um beijo para todo mundo, boa semana e vamos expandir a consciência.